Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma exploração aqui com a gente. Olá a todos. Hoje o nosso mergulho olha, em águas bem profundas. Vamos falar sobre amor humano, desejo, sexualidade. Temas universais, né? Exato. Mas com uma perspectiva, assim, bem particular que a gente encontrou no material que recebemos. O foco hoje é tentar desvendar um pouco esse conceito de eros e como que ele se diferencia da luxúria ou daquela ideia mais crua de simplesmente usar o outro. Isso. E a nossa missão aqui é descompactar essas ideias que às vezes parecem densas, né? Mas que falam de algo muito fundamental na experiência humana. Com certeza. E acho que a grande tensão que a gente vai ver percorrendo todo esse material é justamente essa. A diferença radical entre usar alguém como se fosse, sei lá, um objeto e amar de forma autêntica. Sim. A gente vai investigar essa proposta de que o desejo, o eros, carrega um potencial imenso, sabe? Quase divino, de expressar um amor que se doa, um amor sacrificial, o ágape. Uhum. Mas, claro, ao mesmo tempo, a gente tem que encarar os desafios, né? Especialmente na nossa cultura atual, para viver isso de verdade. Vamos juntos tentar decifrar esses conceitos. Vamos sim, com certeza. Ok, então vamos começar por essa oposição que você mencionou, que é bem central. A ideia forte que salta logo de cara é essa. O contrário do amor não é só o ódio, mas principalmente usar o outro. Exato. Isso me marcou muito numa passagem que descreve a dor de uma pessoa, acho que com 14 anos, que ouviu da outra pessoa com quem ficou. Ah, eu só queria ter uma história para contar para as minhas amigas. Nossa. Ser tratado como uma coisa, sabe? Um meio para um fim. Que facada no coração, né? Uma facada mesmo. E que revela algo muito profundo, eu acho. Essa dor de ser reduzido a um objeto, a uma função. É algo que muita gente sente. Sim. E o perigo, como o material aponta, é que essa ferida nos leve a, sei lá, fechar o coração. Ou pior, né? Entrar no mesmo jogo cínico de usar os outros para a gente não ser usado. Vira uma defesa. Uma defesa que acaba aprisionando a gente, né? Total. E como que essa experiência mais pessoal se conecta com aqueles princípios mais, digamos, filosóficos que apareceram? O tal do personalismo versus o utilitarismo. Ah, boa pergunta. Conecta totalmente. O utilitarismo, de um jeito bem simples, coloca o prazer ou a utilidade como o bem maior, o objetivo principal. Ok. Nessa lógica, a pessoa pode acabar sendo sacrificada em nome do prazer. Se algo ou alguém não me dá mais prazer ou não é mais útil para mim, descarta. Pesado isso. Já o princípio personalista, ele inverte completamente essa lógica. O valor da pessoa é inegociável, é o centro de tudo. Entendi. A questão fundamental que essa visão coloca pra gente é: eu estou disposto a sacrificar o meu prazer imediato pelo valor de outra pessoa, ou eu vou sacrificar pessoas pelo valor do meu prazer? Nossa, que pergunta direta. Quer dizer, a grande sacada é essa. O amor autêntico pergunta como eu posso afirmar o seu valor, enquanto o utilitarismo, mesmo que disfarçado, pergunta como eu posso extrair mais prazer ou utilidade de você. Exatamente. Essa escolha muda tudo na dinâmica dos relacionamentos. Faz todo sentido. E isso leva a gente para outra distinção importante que apareceu bastante: a diferença entre olhar e ver. Ah, sim. Explica melhor isso. O simples olhar, ele tende a focar mais na superfície. Sabe? Nas qualidades externas, naquilo que é imediatamente agradável ou útil pra gente. É só pensar na nossa cultura, né? A obsessão com a imagem, a pressão por um corpo perfeito. Uhum. É muito focado nesse olhar superficial. É como se o olhar dissesse: o que você pode fazer por mim? Como você me agrada? Entendi. É um olhar que avalia, né? Exato. Avalia e consome. Já o ver busca ir além, busca encontrar a pessoa na totalidade dela, no mistério interior, na dignidade única que ela tem. Mais profundo. Muito mais. Mencionar até a palavra grega prosopon, que não é só rosto. Carrega essa ideia do encontro com a presença única e insubstituível daquela pessoa. Algo que se revela no encontro genuíno,
olho no olho, sabe? Não numa avaliação de vitrine. Faz sentido. Pessoas não são produtos numa prateleira, né? Intercambiáveis. De jeito nenhum. Cada uma tem um valor infinito. E a dor de ser tratado como descartável, como naquela história dos 14 anos, ela grita essa verdade pra gente. E essa ideia de ver a pessoa inteira, isso nos leva pro coração do Eros e do Ágape, certo? Aí a coisa fica ainda mais... Mais profunda. Exatamente. A proposta que está no material é que o desejo sexual, ou Eros, não é algo sujo ou meramente animal. Pelo contrário, foi criado originalmente com um propósito altíssimo. Qual seria? Ser a própria energia que nos impulsiona a amar de um jeito divino, sacrificial, como Deus ama o ágape. Uau, isso é forte. Muito. A imagem usada é aquela do nus sem vergonha, lá no Gênesis, né? Antes da queda, Adão e Eva se viam e viam no corpo um do outro não um objeto de uso. Mas um chamado. Sim, um chamado ao dom de si, um reflexo do amor de Deus. O corpo era visto como a linguagem desse amor. Sem medo, sem precisar esconder ou manipular. O Eros estava, totalmente integrado ao ágape. Era uma coisa só. Que bonito isso. Mas aí vem a queda, o pecado, e a metáfora usada para isso é bem interessante, né? A festa de casamento onde acabou o vinho. Sim. O que isso significa nesse contexto? Bom, nessa leitura, o vinho simboliza o amor divino, o ágape, que é derramado nos nossos corações, sabe? Uhum. Quando, por nossa escolha de desconfiar de Deus, de buscar a felicidade só na gente mesmo, esse vinho se esgota. Porque a gente não pode dar o que não tem, e a gente se separou da fonte. Entendi. Aí, o Eros fica como que desorientado. Sem a direção do ágape, ele se volta para si mesmo. Em vez de ser a força para o dom, para a doação... Vira desejo de posse. Exato. Vira desejo de posse, de usar o outro para preencher um vazio que ficou ali dentro. Passa da lógica do dom para a lógica do consumo. Do eu me dou a você pro eu te quero para mim. É a tragédia do desejo humano quando ele se desconecta do seu propósito original, né? Exatamente. E isso é uma diferença crucial entre nós e os animais, que também foi apontada. Os animais seguem os seus instintos e tá tudo certo, é a natureza deles. Sim. Nós, humanos, temos liberdade, temos consciência, temos uma vida interior. E isso nos coloca no campo da moralidade. A gente é chamado a elevar nosso instinto sexual ao nível do amor pessoal, integrado à nossa dignidade. E não o contrário. E não reduzir o amor ao nível de um mero instinto animal a ser satisfeito a qualquer custo. Como se a gente não tivesse escolha. Ok, entendi o ideal, a queda, essa distorção do Eros, mas essa visão oferece um caminho de volta, sabe? Uma forma de resgatar esse desejo? Sim, oferece. E a chave, segundo essa perspectiva, estaria naquele primeiro milagre de Jesus, lá nas bodas de Caná. A transformação da água em vinho. Exatamente. Isso é interpretado simbolicamente como a cura e a restauração do Eros. A água, que seria o desejo humano comum, talvez até meio sem graça depois da queda, é transformada no vinho bom, abundante, que é o amor divino, o ágape. É como se Deus dissesse, olha, o desejo de vocês é bom na sua essência, mas está precisando do meu vinho. Eu vim para restaurar isso, para elevar. E aí surge aquela imagem de ficar bêbado com o vinho de Deus. O que isso quer dizer? Ser preenchido por esse amor divino a ponto de transbordar. É isso, receber esse amor de forma tão plena, tão abundante, que ele se torna a nossa motivação interior para amar. Quando a gente está embriagado desse amor... A moralidade muda de figura. Muda completamente. Deixa de ser vista como só um conjunto de regras externas frias, sabe? Aquele não pode isso, não pode aquilo. Vira mais como sentir a música e querer dançar. Foi essa analogia, né? Perfeita. Essa mesmo. Se você ouve uma música que te toca lá no fundo, que ressoa em você, seguir os passos da dança se torna algo natural, desejável. Sim. A moralidade vivida a partir desse encontro com o amor divino seria como dançar essa música,
Não porque alguém te obriga de fora, mas porque você sente o ritmo lá dentro e quer participar da beleza daquilo. Entendi. Sem ouvir a música, sem experimentar esse amor, as regras parecem só regras. Arbitrárias, talvez? Exato. Sem sentido. Mas essa dança exige aprendizado, né? Não é automático. Qual seria a virtude, a habilidade que a gente precisa desenvolver para dançar bem essa música do amor autêntico? Boa. Qual é? A virtude apontada como chave é a castidade. Mas aqui, olha, é crucial a gente resgatar o sentido original dessa palavra, que foi muito, muito distorcido ao longo do tempo. É verdade. Muita gente associa com repressão, né? Exatamente. Não se trata daquela caricatura puritana de medo ou nojo do corpo, da sexualidade, como se fossem coisas ruins em si. Isso seria como jogar fora uma pintura incrível só porque ela está amassada ou suja. Não faz sentido. Então, o que seria a castidade nessa perspectiva mais positiva, mais íntegra? Seria a virtude que integra a sexualidade à pessoa inteira. Ela não reprime o eros de jeito nenhum. Ela o direciona para o amor verdadeiro, para o ágape. É a força interior que nos ajuda a não separar o corpo da alma, o sexo do amor, o prazer da responsabilidade. Ela protege o amor, então. Isso. Ela salvaguarda o amor do egoísmo e da tendência de usar o outro. Lembro daquela imagem poderosa da escultura da castidade que foi mencionada lá na Basílica de São Pedro. Sim, é uma alegoria fantástica, muito rica. Tem uma figura feminina que representa o amor cristão, a caridade, às vezes associada à imagem da mãe, que amamenta, que nutre, sabe? Uhum. E ela está ali, unindo e domando, com firmeza, mas com delicadeza, outros dois símbolos. O unicórnio, Unicórnio. sim, que em algumas tradições simboliza a força selvagem, apaixonada, do Eros, e às vezes até Cristo, pela sua pureza e força, e também a flor, que pode simbolizar a beleza, a receptividade, o feminino, E a castidade está ali no meio. unindo tudo. Seria essa força integradora que doma a energia poderosa do Eros, não para destruí-la, mas para colocá-la a serviço do amor, da comunhão, para canalizar essa força para o bem. Gostei muito da outra analogia também, a do piano. Ah, sim. A luxúria seria só bater nas teclas de qualquer jeito, buscando barulho e sensação imediata. A repressão puritana seria ter medo do piano, achar que ele é mau e nem querer chegar perto. E a castidade? A castidade seria aprender a tocar o piano, exige disciplina, exige treino, paciência como músico mesmo, né? Com certeza. Mas o objetivo é fazer música bonita, harmoniosa, é expressar a beleza que o instrumento, que é o nosso corpo, a nossa sexualidade, é capaz de produzir quando é bem utilizado, quando está integrado à pessoa inteira e ao amor verdadeiro. Isso nos traz de volta aquela diferença importante entre olhar e ver. Foi dito no material que as mulheres, talvez por uma sensibilidade maior ou por serem mais frequentemente o alvo desse olhar superficial, Sim. sentem mais essa distinção, que preferem ser vistas como pessoas completas do que apenas olhadas como um corpo, um objeto. Olha, faz sentido. Embora essa seja uma dinâmica que, no fundo, afeta todo mundo, né? Homens e mulheres. A gente vive numa cultura que treina muito o olhar e a avaliação externa, a comparação constante, a objetificação. É verdade. Falta muitas vezes pra gente a capacidade de ver a pessoa por trás da aparência, com a história dela, as dores, a dignidade única. O exemplo usado foi muito bom, Jesus com a mulher pecadora. Na casa do fariseu, né? Isso. Enquanto o fariseu Simão só olhava e julgava pelo passado dela, Jesus a via a humanidade dela, o arrependimento silencioso, o anseio por amor e perdão que ela tinha. Ele viu a pessoa. Que diferença. E essa crise de visão, essa nossa dificuldade em ver, como que ela se relaciona com o corpo e com a crítica a coisas como a pornografia, por exemplo? A ideia central que eles trazem é que o corpo não é uma casca descartável ou algo oposto ao espírito. Pelo contrário, o corpo revela a pessoa, revela o espírito, se a gente tiver olhos para ver. Não é um contra o outro. Não. É espírito e corpo unidos. A beleza física é valorizada, claro, mas como expressão da beleza da pessoa inteira.
E aí, nesse contexto, a pornografia é vista como um treinamento intensivo para o olhar utilitarista. Como assim? Ela ensina a mente e o coração a separar o corpo da pessoa, a tratar seres humanos como objetos de consumo para o prazer egoísta. É o exato oposto do amor que vê a pessoa e se doa a ela. Entendi. E as feridas que isso causa? Tanto em quem consome quanto em quem é explorado nesse processo. São profundas, muito profundas. E por isso mesmo surge um chamado forte ao perdão e à cura. Pedir perdão por ter objetificado outras pessoas e também perdoar aqueles que nos objetificaram. Uhum. Reconhecer a dor que a gente sente ao ser usado, como naquela história do início, não para ficar se vitimizando, mas para usar essa dor como um sinalizador da nossa própria dignidade e da dignidade do outro que foi violada ali. A dor pode ser instrutiva, então. Pode ser um motor para mudança, para buscar relacionamentos baseados no ver, na dignidade mútua. Diante de tudo isso, então, qual seria o propósito mais profundo da sexualidade humana, segundo essa visão? Claramente não é só prazer, nem só procriação biológica, né? Vai muito, muito além disso. É descrito como algo inscrito na nossa própria natureza, conectado àquele chamado original de Deus lá no Gênesis. Sede fecundos e multiplicai-vos. Que não é só ter filhos. Não só. Seria também sobre gerar comunhão, gerar união de pessoas. A sexualidade, no seu sentido mais pleno, mais bonito, apontaria para o dom total de si, para a comunhão entre as pessoas e, em última instância, para a união com o próprio Deus, aquela união do Cordeiro que o Apocalipse fala. O corpo se torna uma linguagem sagrada desse dom de amor. Nossa, aquela história do sogro que foi compartilhada, que depois da noite de núpcias, entendeu a Eucaristia de um jeito completamente novo. Isso é o meu corpo entregue por vós. Isso é muito forte. Muito forte mesmo. Mostra como o humano e o divino podem se espelhar, se iluminar mutuamente. A experiência do dom corporal total no casamento abriu a compreensão para o mistério do dom divino na Eucaristia. Incrível. E a conclusão a que se chega é um tanto paradoxal, talvez. O mundo moderno, ao contrário do que muita gente pensa, não supervaloriza o sexo. Não. Como assim? Na verdade, argumenta-se, o mundo moderno banalizou o sexo, reduziu a algo trivial, recreativo, desconectado completamente do seu significado mais profundo de amor, de dom total de si e do seu potencial gerador de vida, tanto física quanto espiritual. Uhum. Critica-se muito a mentalidade contraceptiva, não só pela questão biológica em si, mas porque ela ajudaria a reforçar essa separação entre o sexo e o dom total, facilitando a objetificação. É como se essa mentalidade colocasse uns óculos cor de camisinha, que impedem de ver a imagem completa do amor humano. E aí volta aquela imagem da pintura amassada, né, para fechar. Sim, para fechar o ciclo todo. O pecado, a luxúria, o egoísmo, tudo isso amassa, suja, distorce a obra de arte original que é a sexualidade humana criada por Deus. E a solução não é jogar fora. De jeito nenhum, a resposta não é jogar a pintura fora, que seria o puritanismo repressivo, mas sim, com a graça de Deus e com o nosso esforço, aí entra a virtude da castidade, o treino, pacientemente desamassar, limpar, restaurar essa pintura, para que ela volte a brilhar em toda a sua beleza e verdade originais. É redescobrir quem a gente é e para que a gente foi feito. Uau! É bastante coisa para processar, né? Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a mensagem central que parece emergir dessa análise toda é um convite forte a transcender essa lógica do usar o outro, que é a luxúria, e buscar um amor que seja autêntico. Um amor onde o eros, o nosso desejo, é redimido e elevado pelo ágape, por esse amor sacrificial. Exato. E isso passa por aprender a ver a pessoa inteira, corpo e alma, juntos, com um respeito profundo pela dignidade dela. E algo que me pareceu fundamental, reconhecer que a gente precisa receber um amor maior, aquele vinho divino, para sermos capazes de amar assim de verdade. Exige cura, exige purificação, exige integração. Exatamente, é um caminho, né? E fica talvez uma provocação final para quem nos ouve refletir um pouco mais sobre isso. Qual seria? Se essa perspectiva que a gente explorou estiver correta, se o nosso desejo mais profundo, nosso anseio erótico mesmo, quando ele aparece todo distorcido, confuso, misturado com egoísmo, for, lá na raiz, um eco,
uma seta apontando para um desejo ainda maior, de amor infinito, de comunhão com o divino. Como que isso poderia transformar a maneira como a gente encara nossos próprios desejos, nossas atrações, nossas lutas internas e os nossos relacionamentos no dia a dia? E se esses impulsos todos não fossem simplesmente inimigos a serem calados ou só necessidades a serem satisfeitas de qualquer jeito, mas talvez convites a buscar algo muito, muito maior? Fica aí a questão no ar para a gente pensar.